Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aí com mais um Produção Profissa no ar. Vamos embora conversar sobre produção cultural. Meu nome é Carla Navarro e todos os dias eu passo aqui para te dar toques para você percorrer um caminho da produção cultural com mais tranquilidade, sem correr risco e sem tomar prejuízo. A conversa de hoje vai ser sobre uma coisa que me perguntam o tempo todo. E aí, de vez em quando, trago esse assunto aqui para a gente conversar. Me perguntam muito sobre as funções de um produtor cultural, certo? E aí me perguntam também, assim, tipo, quais são as obrigações de um produtor cultural? Primeiro, deixa eu deixar claro para vocês que não tem, assim, as obrigações de um produtor cultural. O que você tem, na verdade, são acordos que são fechados, né? O produtor cultural, ele pode desempenhar várias funções. Ele pode elaborar o projeto, ele pode captar o recurso, ele pode executar o projeto, ele pode administrar o projeto, ele pode ser a pessoa que presta contas, né? Tem um monte de função que é o produtor cultural que faz, né? Ou que deve fazer, né? Enfim, mas tudo isso vai depender de um acordo, tudo isso vai depender do acordo que for feito com quem está conversando, né? Por exemplo, um artista que chama um produtor cultural para trabalhar, vai depender, o que ele vai fazer vai depender exatamente do tipo de acordo que vai ser feito entre o artista e o produtor. Por exemplo, eu fui chamada para trabalhar em um evento que era o workshop de música de câmara aqui em Recife, Pernambuco, que é onde eu moro, e eles me chamaram somente para executar o projeto, um projeto que eles já tinham aprovado, já tinham feito a inscrição, já tinham aprovado, estava dentro de um edital, e eles me chamaram para executar esse projeto. Agora, tem projetos que eu mesma executo, que eu mesma elaboro, que são projetos que estão aqui nessa cabecinha criativa e eu boto para fora e elaboro o projeto. É uma outra função. Tem lugares que eu sou contratada somente para fazer a prestação de contas, né? Claro que para fazer a prestação de contas a gente tem que acompanhar o projeto desde o comecinho, tá, gente? Não inventa de fazer a prestação de contas no último dia que você vai se ferrar. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre quem é que faz essa prestação de contas. Me fizeram essa pergunta. Mas, Carlinha, num projeto, quem é que tem a obrigação de fazer a prestação de contas? Quem é que faz a prestação de contas? Bem, quem tem a obrigação de fazer a prestação de contas é quem se comprometeu a fazer a prestação de contas, certo? Então, a obrigação não é de ninguém até ela ser entregue a alguém e em comum acordo, por favor. Então, não tem essa assim, você está administrando meu projeto, você vai fazer a prestação de contas. Não, gente, são coisas diferentes. Pelo amor de Deus, entenda isso. São coisas diferentes, né? Quem está fazendo um projeto ou quem está administrando o projeto vai fazer o projeto rodar, respeitando tudo que foi solicitado, tudo que foi exigido, tudo que foi prometido. E quem está prestando contas vai juntar todos os papéis, vai fazer a contabilidade no final, vai fazer relatório de prestação de contas. Então, são duas funções diferentes. A mesma pessoa pode fazer? Sim, a mesma pessoa pode fazer. Nos meus projetos eu faço tudo. Eu faço a elaboração, a execução e a prestação de contas. Mas porque é um projeto que dá para fazer isso, né? Não tem um projeto enorme que não dê para fazer. Mas são funções diferentes. É importante a gente ter esse tipo de consciência, tá? E é importante para você que contrata alguém e é importante para você que está sendo contratado. É importante que você saiba que são dois serviços separados, diferentes, tá? Então, vamos lá. O que é uma prestação de contas, gente? A prestação de contas, ela é uma comprovação de que você, de fato, conseguiu executar tudo que você prometeu e tudo que foi exigido, certo? Na prestação de contas, você tem a parte contábil, documental e a parte de relatório, né? Que é a parte mais escrita, mais com fotos e vídeos. Você tem essas partes aí que você vai precisar se empenhar em fazer. Então, nem é só juntar papel, nem é só fazer conta. Você tem que estruturar
Porque o objetivo da prestação de contas é você fazer com que uma pessoa que nunca viu o seu projeto, que não chegou nem perto do seu projeto, essa pessoa consiga, lendo aquela prestação de contas, entender que você conseguiu cumprir tudo que você prometeu e tudo que foi exigido, tá? Isso pode ser feito por um produtor executivo, pode ser feito por um contador, pode ser feito com quem for determinado para essa função, tá? Mas tem uma coisa muito importante que deve ser levada em consideração. Quem vai fazer a prestação de contas do seu projeto, ao contrário do que muita gente pensa, deve ser o primeiro a trabalhar. Porque quando a gente gasta o primeiro centavo, a gente já começou a prestação de contas. Gastou o primeiro centavo do dinheiro do projeto, você já começou a sua prestação de contas, certo? Porque antes mesmo de gastar o primeiro centavo, a gente precisa fazer a prestação de contas, a gente precisa orientar quem vai fazer os pagamentos, né? Tem um manual de prestação de contas, que normalmente quem te entrega é o patrocinador, né? E lá nesse documento, no manual de prestação de contas, tem explicando tudo que você vai precisar recolher, o que você vai precisar entregar para eles no final de todo o processo, certo? Então, se você vai fazer a prestação de contas, que pode ser o produtor executivo do projeto, ou pode ser o contador, um assistente de produção, seja lá o que for, o mais importante é que essa pessoa assuma essa função antes do projeto acontecer, antes de começar a gastar o dinheiro do projeto, certo? Porque aí dessa forma a gente não vai ter nenhum problema na prestação de contas, né? Quem vai prestar contas precisa estar atento antes mesmo de gastar o primeiro centavo do projeto, tá? Na verdade, a prestação de contas ideal, ela nasce ainda na elaboração do projeto. Vou te dar um exemplo. Quando a gente está fazendo a planilha para escrever o projeto no edital, a gente coloca ali o que a gente chama de rubricas, né? Que são cada item que a gente vai pagar. Então, por exemplo, vai ter lá produtor executivo, vai ter lá assessoria de imprensa e tal. E aí, quando você vai fazer a prestação de contas, quando você vai pagar, a pessoa que vai receber aquela rubrica, ela tem que dar uma nota com aquele nome igualzinho, certo? Então, se é um fotógrafo, eu vou precisar que na nota fiscal da pessoa tenha lá dizendo assim, serviço de fotógrafo. Para poder, quando chegar na prestação de contas, quando a pessoa for ver, tá aqui, ó, essa rubrica foi paga com essa nota, certo? Então tem que ser o mesmo nome, mesmo tudo. E aí, quando a gente vai criar essa planilha, a gente precisa pensar quem são esses prestadores de serviço que vão, de fato, ter essa empresa estruturada para me dar esse documento, né? Às vezes, por exemplo, tem assessores de imprensa que tem MEI. Assessor de imprensa que tem MEI, ele não pode emitir uma nota de assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa é uma profissão regulamentada e só quem pode dar essa nota é quem... as profissões regulamentadas, elas não são contempladas no MEI, elas são contempladas na ME, que é microempresa, né? E aí, o assessor de imprensa que tem MEI, ele pode emitir uma nota, por exemplo, de edição de textos, ele pode emitir outras notas, então ele vai ter que prestar outros serviços para o seu projeto, se você quiser aquele profissional no seu projeto, entendeu? Se não, aí você coloca lá assessoria de imprensa e aí você vai ter que contratar uma microempresa e não uma microempresa individual, tá? Por exemplo, no São João Sinfônico, o Festival São João Sinfônico, o primeiro que a gente fez, que teve o patrocínio do Funcultura, eu coloquei lá assim, cachê da orquestra, cachê do grupo de abertura, cachê do bailarino, cachê de não sei o que, várias rubricas. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu fui, de fato, contratar as pessoas, imagina, o cachê de um artista, de um solista, por exemplo, varia e muito, né? Tem solista que vai cobrar bem pouquinho, tem solista que vai cobrar muito. E aí tudo isso depende da carreira do cara, da visibilidade, depende de que se ele apareceu mais agora, né, na mídia, o cachê dele vai subir. A gente não tem muito como prever, a gente tem como ter uma média, né? E tem como fazer uma proposta também, mas não tem muito como prever
Aí o que aconteceu? Eu tive que ficar remanejando rubrica, tirando de um cachê daqui, botando em outro cachê, para poder dar certo essa conta de cachê. Aí o que foi que eu fiz quando eu fui inscrever a edição seguinte? Eu, ao invés de colocar os cachês tudo separadinho, eu coloquei todos os cachês numa rubrica só. E tinha lá escrito assim, cachê artístico. Acabou. Então eu tirei todos os cachês artísticos dali de dentro daquela rubrica, entendeu? E aí eu fui até questionada, quando eu fui fazer a defesa oral do projeto, eu fui até questionada sobre isso. E eu expliquei isso para quem estava avaliando. Eu disse, olha, porque eu tive muita dificuldade no começo, você há de convir que os cachês variam muito. Desculpa. E como é um projeto que prevê curadoria, então eu só vou fazer a curadoria depois que o projeto já for aprovado, eu não tenho como dizer aqui exatamente quem vai ser o artista, porque a curadoria vai ser depois. E aí o artista pode ser muito caro ou muito barato, vai depender muito. E aí a pessoa que estava analisando concordou comigo, disse que eu tinha toda a razão, e assim ficou a rubricazinha lá, cachê artístico. Então, por que eu coloquei cachê artístico lá? Porque eu fiquei pensando que na hora de prestar contas, a minha prestação de contas ela vai ficar mais estruturada e organizada, e a execução do meu projeto vai ser mais fácil se eu colocar todos os cachês na mesma rubrica, certo? É isso, a prestação de contas ela começa antes mesmo da gente elaborar o projeto, né? Conversar com o patrocinador antes de botar realmente a roda para girar e tal, pode tornar a sua prestação de contas também muito mais fácil, né? Eu faço a prestação de contas no janeiro de grandes espetáculos. Fiz uma vez e agora vou fazer de novo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a pessoa que ia me fiscalizar na prefeitura. Por que eu fui fazer isso? Porque eu queria, por exemplo, receber dela o manual de prestação de contas. E ela foi super atenciosa, hoje é minha amiga, uma fofa, linda, maravilhosa. Ela foi super atenciosa e ela não só me entregou o manual de prestação de contas, como ela me explicou cada item, ela me explicou cada coisinha, cada rubrica. Ela disse assim, olha Carlinha, você precisa fazer tais alterações, você precisa mudar isso aqui. Tudo. Ela foi ajustando o projeto para tudo dar certo. E eu ficava no começo muito constrangida, porque ela disse assim, olha, se você tiver dúvidas com relação à documentação, me pergunta antes de você emitir a documentação, me pergunta antes de você contratar a pessoa. E eu ficava constrangida, mas eu perguntava. Eu ia lá, enchia o saco dela. E aí depois, um determinado dia, eu fico muito constrangida de ficar te enchendo o saco o tempo todo. Aí ela disse, olha, você não sabe como é bom pra mim, porque quando esse projeto chegar na minha mão, eu sei que ele vai me dar zero problema, porque a gente tá vendo que você quer fazer uma coisa correta, tudo certinho, tudo ajustado bonitinho, vai ficar tudo ajustado bonitinho, porque você é uma pessoa muito correta e você tá se antecipando às dúvidas. E aí você não tá primeiro criando uma dúvida, depois uma confusão, para depois eu fazer uma diligência, para depois você corrigir. Não, tira a dúvida antes e já faz na certeza. Rapaz, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então agora eu faço isso. Eu pergunto, eu de cara logo peço o manual de prestação de contas e crio um canal de comunicação com o patrocinador. Ter um método de organização é o segredo do sucesso para fazer uma boa prestação de contas, certo? Você precisa saber exatamente onde estão todos os documentos, onde estão todos os papéis. Então você precisa criar, antes de você começar, você precisa pensar como é que vai ser esse esquema. Todo documento que chegar eu vou salvar uma cópia em PDF no computador e imprimir uma cópia e salvar numa pasta física. Não sei se é assim seu esquema, mas você tem que criar um esquema de organização e você tem que ter disciplina com esse esquema para poder você manter ele bem direitinho. Se você for fazendo bem certinho, quando chegar no final, que você vai ter que fazer a prestação de contas documental, juntar todos os documentos, já está tudo certo, tudo juntinho, certo? Então, outra coisa, quer ter paz na sua prestação de contas? Crie regras simples de arquivamento, certo? Para arquivar todo esse material e no final realmente está tudo pronto, como eu estava falando aqui para vocês. Mas não vale criar as regras e não cumprir. Você tem que criar as regras e cumprir. Não adianta só ter organização, tem que ter organização e disciplina, tá? Quando você recebe uma verba de patrocínio,
ela não é sua. É muito importante que você tenha isso na sua cabecinha. Ela é do patrocinador e você está administrando essa verba para ele, certo? Então, pelo amor de Deus, não tira da tua conta não. Não usa para outras coisas, porque todas as despesas que você fizer nesse projeto, você vai ter que comprovar. E eu sei de cada história louca, eu sei de história de pessoas que tiram o dinheiro. Eu vou botar na minha conta porque vai ficar mais fácil de eu gerenciar. Não, deixa o dinheiro na conta que entrou e todo pedacinho desse dinheiro que vai sair, você vai ter que comprovar, certo? Então, não é para mexer, o dinheiro não é seu, você só está administrando ele, tá? Para uma empresa ou para o poder público, você está só gerenciando esse dinheiro, tá? Ao longo dos projetos, muitos tropeços vão acontecer, você vai realmente vai escorregar várias vezes aí no meio dessa caminhada. O que não pode acontecer é você esquecer de pegar algum documento ou você deixar de arquivar corretamente esse documento. Eles somem, acredite em mim, eles desaparecem como que por encanto. É impressionante a capacidade que papel tem de desaparecer. Então, por isso eu estou insistindo aqui. O segredo da boa prestação de contas é a organização e disciplina. Pegou o papel, pegou o documento, arquiva, saiba o que você está fazendo com ele, tá certo? E aí você pode dizer para mim assim, Carlinha, eu não tenho ninguém na minha equipe que saiba prestar contas. Engraçado, não está aparecendo o tempo. Para mim, não sei há quanto tempo eu estou falando, mas tudo bem. Você pode me dizer que não sabe, que não tem na sua equipe ninguém que saiba prestar contas. Como é que você vai definir essa pessoa? Bem, você tem duas opções. Ou você contrata uma pessoa de fora da sua equipe, ou você instrui essa pessoa dentro da sua equipe, de dentro da sua equipe, certo? E para isso, você tem vários profissionais que fazem curso de prestação de contas, tem profissionais que podem executar os projetos, que podem realizar a prestação de contas. Eu participo de vários projetos, por exemplo, que eu não sou proponente, né? Que não fui eu que escrevi e que eu executo e presto contas. Por exemplo, né? Eu tenho cursos também que contemplam essa parte de prestação de contas bem detalhadamente. Então, tem como você se instruir e tem como você contratar as pessoas para fazer a prestação de contas do seu projeto e você ficar com o seu coração mais tranquilo, porque a prestação de contas é uma coisa muito importante de se fazer. E é importante lembrar, vou repetir aqui, a prestação de contas ela não é só a entrega de documentos. Ela, além da entrega de documentos, além da comprovação contábil, você precisa também fazer o relatório de prestação de contas, que é a parte onde você vai descrever tudo que você fez, onde você vai mostrar fotos, vai mostrar vídeos, vai mostrar matérias que saíram no jornal, toda a clipagem, onde você vai mostrar o banner aplicado, onde você vai mostrar a camiseta que você fez, enfim. Tem a parte de relatório de execução, que é muito importante na prestação de contas, fundamental também, tá? Então, quando a gente está falando de prestação de contas, a gente está falando da assinatura final do seu projeto. Esse é um documento que garante que você não vai ter prejuízo, né? E eu sei que você não quer correr esse risco, tô ligada nisso. Fazer um projeto e ir realizando de qualquer jeito sem planejar, antes de começar ele, como vai ser de fato, você precisa realmente planejar como vai ser a execução, né? Um dos erros mais perigosos é você não planejar isso, certo? E aí, se você está planejando seu projeto agora, já pensa em quem você pode colocar para executar o seu projeto, né? E quem vai fazer a prestação de contas, né? Que pode ser a mesma pessoa, vai executar o projeto e fazer a prestação de contas, mas isso é um acordo e lembre-se que são duas funções separadas. Não deixa essa decisão para o final, porque esse é um trabalho que começa antes do projeto começar, certo? Antes de você gastar o primeiro centavo, a prestação de contas já começa no planejamento, tá certo? Então, não deixa para a última hora, vou contratar, o projeto está rodando, vou chamar fulano para fazer a prestação de contas. Não é assim. Antes de você começar a rodar seu projeto, você já chama fulano para fazer a prestação de contas, porque ele vai precisar acompanhar do começo ao fim, da hora que a verba entra na conta até
o último centavo, do primeiro ao último centavo gasto, a pessoa que faz a prestação de contas vai ter que estar lá acompanhando. E não só isso, ela vai ter que acompanhar também todo o processo do projeto para poder construir o relatório de prestação de contas e comprovar que você executou tudo que você disse, tudo que você prometeu e tudo que foi exigido do patrocinador, tá? Então, deixa eu voltar para a pergunta inicial dessa nossa conversa. Quem é que faz a prestação de contas de um projeto cultural? A resposta é: você deve determinar uma pessoa responsável para fazer a sua prestação de contas ainda na fase do planejamento do projeto, certo? Porque depois que você realmente aprovar o seu projeto, essa vai ser a primeira pessoa que vai trabalhar no seu projeto. E ela vai ter que se guiar por alguns passos. Eu listei 7 passos aqui. Eu sou meio ruim de conta, às vezes eu fico falando os números errados aqui, mas você só me dá um desconto aí. Mas eu listei 7 passos aqui que numa prestação de contas a gente precisa estar atento, tá? Primeira coisa é identificar quais são os documentos exigidos pelo patrocinador. A segunda coisa é cobrar os documentos de todo mundo que fez despesa no projeto. A terceira coisa é arquivar esses documentos de forma organizada, todos os documentos que vão sendo gerados ao longo do processo. Arquivar... Eita, fiz toda enrolada, né? Eu vou dizer de novo o terceiro passo. Terceiro passo é arquivar de forma organizada todos os documentos que foram gerados ao longo desse projeto, certo? O quarto é organizar a prestação de contas, finalmente juntar tudo para poder entregar. O quinto é entregar a prestação de contas. O sexto é aguardar e corrigir o que for solicitado, né? o que chegar nas diligências para você fazer. E o sétimo é receber a aprovação da prestação de contas. Lembrando que a prestação de contas, ela não é só a entrega do documento. A prestação de contas, ela são os documentos, a contabilidade e é também o relatório de execução. A prestação de contas, ela é meio que dividida em 3, assim, e são três coisas muito importantes que a gente deve deixar muito claras, bem feitas, bem executadas, sem nenhum pontinho solto, inquestionável, né? Na hora que você realmente entrega essa documentação. A prestação de contas, ela precisa ser inquestionável. Então, quem tem que questionar, quem tem que ser o primeiro a questionar a prestação de contas é você mesmo. Na hora que você está recolhendo a documentação, por exemplo, eu fiz um pagamento, na hora que a pessoa me entregou a nota fiscal, eu vou conferir se tem o KNAI certinho, se a descrição da nota está batendo com a descrição que está lá na minha planilha, se o valor está correto, é o mesmo valor que está lá na minha planilha, se a data está correta, essa data mesmo, está tudo certo. Eu vou conferir se o recibo está igual à nota fiscal, eu vou conferir se toda a documentação está ali, sou eu que vou questionar primeiro. Então, na hora que a pessoa me entregar a nota fiscal e eu vi que aquele KNAI não é o KNAI referente àquele serviço, sou eu que vou questionar. Sou eu que imediatamente, antes de mandar minha prestação de contas, naquela mesma hora, recebi a nota, eu vou chegar e vou dizer: olha, companheiro, vamos fazer o seguinte, você pode corrigir essa nota trocando esse KNAI, porque você está fazendo serviço de produção teatral e você colocou o KNAI de produção musical. Coloca o KNAI de produção teatral, por favor, porque quando a gente entregar essa documentação lá, esse questionamento vai vir. Então, antes que lhe questionem, você questiona a sua prestação de contas, você questiona a sua documentação. E aí você vai fazer uma prestação de contas inquestionável. E esse é o nosso objetivo, para você não correr risco, não tomar prejuízo. Tem que estar tudo certinho. Olha, o certo é o certo. E prestação de contas é uma frase que é perfeita para prestação de contas. O certo é o certo, não tem jeitinho, não tem arrumadinho. Tem coisas que você precisa, às vezes, justificar, mas nada é um arrumadinho. Os documentos vão ter que falar sozinhos, sem você ter que explicar nada depois, mais para frente, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Amanhã eu passo aqui de novo para a gente trocar essa ideia, conversar um pouquinho sobre produção cultural. Se você não me conhecia, meu nome é Carla Navarro, trabalho com produção cultural desde 1999 e todos os dias eu apareço aqui para te ajudar
a fazer uma caminhada na produção cultural sem risco e sem prejuízo. Se ficou com dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários desse vídeo ou pode mandar um direct se você for daqueles mais tímidos que não quer aparecer. Me manda um direct que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder a sua dúvida, tá certo? Semana que vem vai ser uma semana especial, fica atento, fica ligado na programação aqui no Instagram, que é onde eu coloco as minhas novidades. Fica ligado porque vai ser bem legal a semana que vem, vai ser bem agitada e você vai gostar muito, tenho certeza. Eu estou aqui para te ajudar, então manda temas que você quer que eu fale. O meu foco, o meu objetivo é te ajudar a executar os seus projetos culturais, né? Mais do que elaborar. É claro que eu falo muito sobre a elaboração de projetos também, mas o meu foco maior é te ajudar a executar esses projetos culturais sem correr risco, tá certo? Vamos lá, tamo junto, amanhã a gente se vê de novo. Um beijo bem grande, tchau, tchau!